paz do Senhor Jesus. Isaías capítulo 58, versículo 10 diz o seguinte: E se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma frita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Bendito seja Deus. Essa palavra ela vem de um contexto o qual Deus responde aos israelitas, o povo de Israel, né, sobre o que tem que ser feito em favor da humanidade. Porque eles estavam jejuando e clamando e Deus não atentava para o jejum deles. Até que eles clamaram ao Senhor e Deus usou o profeta e disse o motivo qual. Quais os motivos? E um deles era esse, é que o Senhor queria que eles fartassem a alma do faminto, né? Fartasse o necessitado. E hoje nós estamos vendo num século que é entregue a tanta coisa ruim, devido o homem ter abandonado o mandamento de Deus e amado a si próprio. Quem é rico tem se enriquecido mais com a miséria alheia, destruindo pessoas, instituições e cada vez mais destruindo propriedades, empresas e tudo mais, né? Sem um pingo de amor às pessoas. E quem está na pobreza cada vez mais empobrecendo. Então o amor tem se esfriado de uma maneira tão grande. Falam muito em Deus, até esses ricos soberbos, mas de boca para fora, porque eles fazem tudo para destruir o pobre e aquele que está na miséria. E Deus tem visto tudo isso. E por causa disso existem muitas doenças incuráveis e situações incuráveis e de violência e tudo mais, devido a cada um buscar o seu próprio caminho, esquecendo-se uns dos outros. O segundo mandamento da lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo, tem sido, aleluia, esquecido neste século, nessa geração, de uma maneira tão grande que os homens, ao invés de temer a Deus, como antigamente os homens, com todas as suas dificuldades, temiam a Deus, eram tempos bons, né? A chuva era no tempo certo, tudo era certinho, não faltava um mantimento, não tinha certas pragas, certas violências que nós vamos vendo nas ruas, nos lugares, né? Mas depois que o homem perdeu o temor de Deus, o homem se tornou prefere se tornar assassino de animais, assassino de homens, destruidor de instituições, mas não querem de maneira nenhuma guardar o mandamento de Deus. Se todos dividissem o pão, se todos fizessem como Deus está dizendo, aqueles que estão ricos, que estão dizendo que estão esperando Jesus e vão levar o dinheiro para onde? Não dividem como a igreja primitiva iniciou o trabalho, né? E a Bíblia fala lá em Atos que não havia entre eles necessitado algum, porque eles repartiam entre eles o pão. E hoje em dia nós vemos essa coisa triste que está acontecendo no meio até cristão, que deveriam dar exemplo e repartir, né? Eles não querem, porque cada vez mais estão ricos e cada vez mais dividem o que têm. Agora, que céu eles estão querendo ir? Porque se Jesus, ao homem perguntar ao rico o que ele tinha que fazer para ser salvo, e o Senhor falou, guarda os mandamentos, e o homem fala para o Senhor, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha meninice, né? O Senhor amou, porém o Senhor disse, falta alguma coisa, falta algo a você. Vende tudo e me segue, vende tudo e dá aos pobres. O Senhor não falou isso para poder se desfazer de tudo que ele tinha por se desfazer, mas pelo fato de o Senhor observar que ele tinha no coração as riquezas, ele tinha apego demais ao dinheiro. Quantos que nesse século têm apego às suas riquezas? Suas contas estão cheias, né, de números, de riqueza, não lhe falta nada e cada vez mais enriquecendo, mas repartem, digamos, 1% daqueles milhões ou bilhões que tem na conta. E com isso as pessoas estão na miséria, na necessidade
e eles acham isso normal. Quando a Bíblia diz em Isaías que o Senhor dá a resposta aos judeus, que se mate a fome do faminto, que se levante o aflito, a alma do aflito, socorra. Então, se todos que têm condição se unissem em um só propósito, como no começo da igreja primitiva, eu tenho certeza que na igreja do Senhor não havia necessitado de algum, mas hoje tem, porque cada um só pensa em si. E dessa maneira que estão esperando Jesus voltar. Por isso que muitos não têm visto a vinda de Jesus, tem descido a sepultura antes, né? Com as suas riquezas, ou melhor, a sua riqueza não tem podido te livrar, como não pode livrar ninguém. Só quem pode livrar é Jesus, mas quando o homem fecha o coração para fazer uma obra dessa maravilhosa e deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, matar a fome do faminto, daquele que sofre, está desesperado, quando o homem fecha o coração para o mandamento de Deus, pode ter certeza que as riquezas estão sendo apodrecidas nos celeiros, os trigos, e tudo sendo apodrecido, mas eles não dividem, eles não têm misericórdia do aflito, do necessitado. Que Deus tenha misericórdia, que cada um se arrependa se quiser ir para o céu, porque com tanta riqueza, sem dar a direção dela justa, sem dar a Deus, devolver a Deus o que Deus quer que devolva, que é a dignidade das pessoas, amando-as, socorrendo-as. Se não fizer dessa forma, que céu que você acha que você está caminhando? Que céu que você acha que você está indo? Que Deus tenha misericórdia e que cada um se arrependa e tire o coração das riquezas, tire o coração do tesouro na terra, porque aonde tiver o seu coração, ali estará seu tesouro. Então, se o seu tesouro é perecível, onde estará o céu? Onde estará a visão do reino na sua vida? Que Deus tenha misericórdia. E toda a ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom Adonai.